Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 41 a 47. Assim está escrito: De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre características de uma igreja viva. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui, esse texto está no relato quando o poder do Espírito Santo veio sobre os discípulos nos cenáculos, conforme promessa feita pelo Senhor Jesus. O próprio Deus havia feito. Jesus diz: a promessa de meu Pai. Então o Espírito Santo veio sobre eles, revestiu-os de poder, a virtude do Espírito Santo veio sobre eles, e como eles já estavam orientados e instruídos por Jesus, capacitados por ele e aprovados para dar seguimento à sua obra, faltava somente o revestimento de poder. No mais, com o derramar deste poder do Espírito Santo para capacitá-los, eles estariam completos para então darem sequência à obra do Senhor. Nós encontramos que uma igreja viva, ela precisa ter as suas características, algo que a identifique como tendo vida. Em primeiro lugar, a igreja foi edificada por Jesus, ungida, selada pelo Espírito Santo. Então, é uma igreja que possuía vida, a vida de Deus na igreja, vida espiritual. Então, esta igreja viva, ela tinha o seu foco voltado para cima, para a presença de Deus, certamente, na sua dependência, na sua orientação, para que eles pudessem seguir servindo ao Senhor, mantendo a fidelidade, a comunhão, o temor, a obediência. Tinha como segundo ponto também, ela estava voltada também para dentro, ou seja, para a comunidade dos irmãos, aqueles que eram agregados pelo Senhor. Então, a reunião deles ali dentro, uma igreja viva, ela também tem a sua função importante, que é promover a edificação, o crescimento e o amadurecimento daquelas pessoas. E ela tem também a sua direção para fora, no sentido de que aqueles que ainda não estão fazendo parte, eles precisam ser alcançados. É preciso ir até eles com a palavra de Deus, pregação do Evangelho, e que eles também venham tomar conhecimento e que o Espírito de Deus possa falar ao coração deles e eles serem convertidos ao Senhor para então fazer parte. Então, esta igreja viva é uma igreja que expressa vida, dinamismo. Ela não é morta, ela se movimenta, ela cresce, ela tem as suas atividades constantes. E para entender como é uma igreja viva, nós precisamos analisar algumas características de que a igreja viva, ela tem estes
compromissos com o Senhor. Porque se ela não possuir a vida de Deus, torna-se morta. E morta, ela não deve nem ser chamada de igreja. Mas sendo igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve exalar vida, porque ela recebeu a vida de Jesus, a vida abundante, a vida plena, a vida realizada, a vida completa, a vida espiritual. Então, esta vida, ela deve sempre estar em movimento no meio deste povo. Este povo deve demonstrar, viver esta vida em plena comunhão com o Senhor nosso Deus. Então, por isso, nós vamos encontrar algumas características que vão nos nortear para avaliar e comparar aos nossos dias, onde podemos encontrar uma igreja viva, dentro das características que vamos fazer a citação nesta oportunidade. Então, são meios que a gente pode minimamente olhar e ver se houver esta condição de enxergarmos estas características, como elas se desenvolvem no dia a dia, na atividade desta igreja, nós podemos entender então que ali está atuando a vida de Deus. E a vida de Deus vai alcançar e atrair outras vidas para que também venham fazer parte daquela comunidade da fé e passar então a servir ao Senhor, com graça, com alegria, com fé, com amor, porque a igreja é a comunidade, é o lugar que foi estabelecido por Jesus, edificado por ele, selada pelo Espírito Santo, para o congraçamento, para o ajuntamento, para a comunhão, para o crescimento, o amadurecimento espiritual. Então, é nesta finalidade da mutualidade e da reciprocidade é que vai se desenvolver esta vida preciosa que faz parte da igreja, que podemos chamá-la de viva. O Senhor Jesus, quando na revelação que deu a João na ilha de Patmos, ele mandou cartas às 7 igrejas da Ásia. A cada uma delas, ele mandou uma carta identificando quem ele era, o que ele encontrou nela, qual era o conselho, o ponto negativo e o conselho que ele daria para que ela pudesse, então, ser restaurada. E havia lá uma que ele disse, tem nomes de que vives, mas estás morto. Então, observa o ponto. Quando chega a esse estado de ser diagnosticada como uma igreja morta, significa que ela perdeu todas as suas finalidades e funcionalidades diante da presença de Deus e, portanto, não tem mais razão de ser. Por isso que muitas estão se evaporando, estão se extinguindo, porque descuidaram-se de que a continuidade desta igreja, desse trabalho, desta comunidade para a vida dos salvos, ela tinha que demonstrar constantemente esta vida que emana de Deus para aqueles que ele salvou e acrescentou à igreja. Então, por falta de discernimento, de cuidado para com esse trabalho tão importante de Deus aqui na terra, ela perde as suas características, perdendo a característica, não tem mais razão de ser, torna-se insignificante, não é mais relevante, não causa diferença e, portanto, não atrai mais ninguém. É assim que a maioria, infelizmente, está vivendo, mas há uma minoria que está se despontando e cada vez mais este número vai sendo aumentado daqueles que estão entendendo o que é necessário para que esta igreja viva, se mantenha em atividade, no dinamismo, no crescimento, na direção para o alto, para dentro e para fora. Este é o trabalho, em linhas gerais, que deve ser feito por aqueles que são alcançados pela salvação, acrescentados à igreja pelo Senhor nosso Deus,
para viverem a vida comum e espiritual diante da presença do Senhor. Então, como característica que nós vamos atentar para pelo menos 7 delas, a primeira, que a igreja viva, ela vive no poder ou vive cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo tem lugar cativo nesta igreja que é viva. Igreja é as pessoas, é a reunião das pessoas salvas por Cristo Jesus. Não é uma estrutura, não é uma construção, não é uma catedral, não é um tabernáculo, nada disso. A igreja, o sentido claro da palavra de Deus, são os chamados para fora, aqueles que Jesus salvou e constituiu como a sua igreja aqui na terra. Eles, então, devem demonstrar esta vida de Deus que flui do interior deles. Então, primeira característica, ela vive cheia do Espírito Santo. A igreja sem o poder do Espírito Santo, ela não tem força, não pode ir muito longe, porque a própria palavra de Deus diz, não por força, nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Então, o Espírito do Senhor, aí entendemos que é o Espírito Santo que Deus enviou para ficar com o seu povo aqui até o seu regresso maravilhoso. E quão necessário é a ação do Espírito Santo. Portanto, uma igreja viva, em primeiro lugar, ela vai demonstrar a liberdade plena que lá tem o Espírito Santo de agir e operar. Então, é uma igreja que vive cheia do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, ele disse, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, o Espírito Santo precisa ocupar lugar de destaque na nossa vida como igreja, como servos de Deus que somos e vivemos irmanados na fé para servirmos a Deus. Então, a primeira característica de uma igreja viva é que ela vive cheia do poder do Espírito Santo. Ela vive este poder. Segunda característica, esta igreja, uma vez que ela vive cheia do Espírito Santo, cada vez mais o Espírito Santo vai levá-la para a proximidade com o Senhor, nosso Deus. Então, vai ser também uma igreja unida ao Senhor, próxima dele. Porque esse é a direção do Espírito Santo. Ele não afasta. Quando não há a vida cheia do Espírito Santo nesta comunidade, as pessoas que ali trabalham trazem as pessoas à sua volta. Mas o Espírito Santo é diferente. Ele leva-as à presença de Jesus. Este é o caminho e a direção correta pela qual se deve ser encaminhadas as vidas que encontrarmos por este mundo. Então, esta igreja espiritual, ela é viva, portanto, vive cheia do Espírito Santo, vive unida ao Senhor, e isto é bom, é louvável. Eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum. Não havia diferença entre eles. A união imperava no meio do povo de Deus. Em terceiro lugar, esta igreja também não se descuidava de pregar a palavra de Deus, fosse ensinando nas casas ou pregando no templo, ensinando em todo e qualquer lugar. A palavra de Deus, ela é um ponto também necessário para uma igreja viva, porque não se pode desprezar a palavra de Deus. É dela que emana a vida de Deus para a comunidade. É da palavra de Deus que vem o conhecimento e a revelação do plano de Deus para a humanidade. É ali também que vem os elementos que o Espírito Santo usa na nossa vida, mediante a palavra de Deus, para que possamos, então, pregar com ousadia, intrepidez, entusiasmo, graça e coragem a palavra do Senhor. E esta palavra vai ser dirigida a corações carentes e necessitados. Então, uma igreja
viva e espiritual, ela vive pregando o evangelho. Ela não se descuida. Ela está atenta. Quando nós observamos que em muitos lugares já não se prega mais este evangelho, identificamos ali uma igreja que não possui mais vida. Ela, infelizmente, morreu. Em quarto lugar, a igreja viva, ela tem como característica, ela vive na doutrina e na oração. A doutrina é o ensinamento. A oração é o recurso que Deus colocou à disposição de cada um de nós. Viver em oração. Então, Bíblia e oração. Oração e Bíblia são suficientes na operação do Espírito Santo para transformar qualquer comunidade, qualquer cristão, para que ele seja, então, avivado e despertado pelo Espírito de Deus, capacitado pela palavra e na plena comunhão com Deus através da oração. É onde abre o discernimento espiritual. Então, uma igreja espiritual viva, ela vive na doutrina e na oração. Ela não se descuida. Os apóstolos, quando apareceu lá um problema material da distribuição de alimentos, eles encarregaram de escolher alguém e disseram, mas nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. Eles entenderam que oração e palavra de Deus são indispensáveis, não pode ser substituído por nada. Qualquer que seja a necessidade, não se pode abrir mão da oração e do ministério da palavra. A palavra de Deus é o recurso aliado com a oração que nós temos para nos chegarmos próximos a Deus e servi-lo de acordo com o que é do seu agrado, da sua vontade. Então, este é a quarta característica de uma igreja espiritual viva. Ela vive através da doutrina e da oração. E por viver cheia do Espírito Santo, em união com o Senhor nosso Deus, pregando a palavra do Senhor em todo o tempo, vivendo na doutrina e na oração, os resultados começam a acontecer. Que resultados são esses? É o progresso constante. A cada dia o número de fiéis vai aumentando, vai multiplicando-se, vai crescendo, vai aumentando. Note que eram quase 500 irmãos no Pentecoste para receber o revestimento de poder. Eram quase 120, mas naquele dia o Senhor agregou quase 3.000 almas àquela nova igreja. E depois chegou a quase 5.000 e cada dia, cada oportunidade, estava sempre o número de fiéis crescia e grande parte creu no Senhor. Então, nós encontramos que quando esta igreja espiritual, ela está viva em Deus, ela possui o poder do Espírito Santo, a união com Deus, a comunhão com Deus, ela vive anunciando a palavra a tempo e fora de tempo, ela se ocupa com a doutrina, o ensinamento e a oração. O povo precisa ser ensinado. O Senhor disse, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento é ensino. Então o povo precisa ser ensinado para não ser destruído. E, em quinto lugar, nós observamos que ela passa a ter um crescimento contínuo. Não é um hoje e outro daqui 1 ano, 2 anos, quem sabe mais do que isso. Não. É um hoje, é um de manhã, é um de noite, é outro amanhã, é outro depois, é outro depois. E assim ela vai, seguindo a sua caminhada, desfrutando desta vida com Deus e manifestando esta vida aonde ela está atuando, e as pessoas vão sendo, então, despertadas, atraídas e passam, então, a serem salvas e servir ao Senhor. Então, são características que vão identificar, na verdade, uma igreja espiritual e viva. Mas ela precisa também entender que, quando ela se decide
viver à luz do que a palavra de Deus revela, descompromissada com este mundo, não fazendo nenhum pacto ou união com o poder das trevas, mas vivendo unicamente para servir e agradar a Deus, ela pode esperar que mais cedo ou mais tarde ela vai enfrentar perseguições, problemas, prisões, dificuldades, embaraços, acusações e apontamentos. Isto faz parte de quem está comprometido em servir ao Senhor. O próprio Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, vocês agora são meus, por isso é que o mundo vos aborrece, por causa do meu nome. O nome de Jesus, que é invocado sobre a nossa vida e pelo qual nós anunciamos o evangelho para a salvação das almas. Então, devemos esperar nesta nossa vivência também estas situações. A igreja primitiva enfrentou isso. Enfrentou ameaças, perseguições, intimidações. Os pioneiros encontraram isso. Os atuais que querem viver a realidade do que diz a palavra de Deus vão encontrar isso. Só não vai enfrentar esse tipo de problema aqueles que já se fizeram amigos do mundo e há uma coisa só, não há mais nenhuma diferença. Portanto, não há vida naquela comunidade. Ela está simplesmente enfeitando um lugar, mas não está sendo relevante e nem causando impacto àqueles que estão à sua volta. Em sexto lugar que falamos, são as perseguições que virão. Isso com certeza vai acontecer. Em sétimo lugar, ela procura viver num estado de santificação constante. Por quê? Porque nós entendemos que o poder do pecado, ele só é subjugado quando nós tivermos uma vida plena e santificada diante da presença do Senhor. É a separação que o Senhor permite-nos para abandonarmos o mundo com os seus feitos e nos dedicarmos inteiramente ao Senhor. Então são essas características que nós, ao olharmos atualmente as comunidades de fé, as igrejas, onde as pessoas reúnem-se para servir e adorar a Deus, nós, para avaliarmos se na verdade ali está uma igreja espiritual e que transmite vida, que é viva, a vida está atuando naquela comunidade ou igreja, nós vamos discernir através dessas características. E que características são elas? Bem, primeiro, o Espírito Santo tem liberdade nela, tem atuação. Ela é cheia do Espírito Santo. Ela se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Essa é a primeira característica. Segundo, eles vivem em plena união com Cristo. O propósito deles é servir e adorar ao Senhor, ser leal e fiel? Ou tem um propósito secundário que está ocupando a mente e o coração das pessoas? Se houver qualquer outro tipo de comprometimento que não seja a comunhão íntima com o Senhor, significa que também está faltando vida espiritual ali. Terceiro lugar, ela vive pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Estas que vemos nos dias atuais, elas têm como foco principal a pregação do Evangelho, estão pregando, estão anunciando Cristo, estão mostrando às pessoas quem é Jesus, o que Jesus veio fazer, qual a prova de Jesus para salvá-los, ou estão se contentando com as coisas na maneira como estão indo. A igreja espiritual e viva, ela não é passiva, ela é ativa, ela é dinâmica, ela se movimenta, ela vai ao encontro das pessoas com a palavra de Deus. Por isso que a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é ela que vai resistir às portas do inferno, ela vai contra. E as portas do inferno têm que se retirar. Porque aonde a igreja do Senhor
que é espiritual, é viva, chega com a palavra de Deus, ela vai vencer, ela vai triunfar sempre, em todo e qualquer momento. Em quarto lugar, nós vimos que ela vive dedicada à doutrina, ao ensinamento e à oração. Não se pode abrir mão dessas duas coisas, oração e Bíblia. Como resultado vem a comunhão com Deus, o poder do Espírito Santo, o crescimento, que é a sexta coisa, quinta coisa, que é o progresso constante que vai acontecer, e a sexta é quando surgirem perseguições e ameaças, ela não vai se omitir, ela não vai amedrontar-se, ela vai continuar o seu trabalho importante, fazendo a diferença aqui nesta terra. Então, por isso que nós encontramos, eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum. Quando vinham perseguições e ameaças, eles oravam: Senhor, olha para as suas ameaças, mas nós não estamos com medo não, nos dá graça para que possamos falar com toda ousadia a tua palavra. Então, eram corajosos, desfrutavam esta vida espiritual, esta plena comunhão com Deus, e, portanto, o trabalho deles foi um trabalho maravilhoso, magnífico, admirável, que até hoje, quando lemos nas páginas das Escrituras, nós ficamos pensando, eles, àquele tempo, sem os recursos que nós temos hoje, eles viraram o mundo de ponta cabeça, revolucionaram o mundo da sua época, sem muitos recursos disponíveis, mas eles assumiram o compromisso com Deus. Deus foi com eles e eles fizeram um trabalho que ficou marcado. Hoje temos tantos recursos, tantos meios, tantas condições, porém falta coragem, falta as características de uma igreja viva, falta principalmente a vida. Se falta a vida, vai faltar todas as outras coisas. Porque quando ela é viva e espiritual, ela se movimenta. E Deus se movimenta com ela e as coisas começam a surgir. Falamos sobre as perseguições que virão e, por fim, é preciso viver de modo santificado diante da presença do Senhor para não se deixar corromper por este mundo de trevas e de pecados. Então, onde nós observarmos essas características, glorifiquemos a Deus, porque ali está um grupo de pessoas que estão seriamente comprometidos com a vontade do Senhor, desfrutando a vida que receberam de Deus e, por outro lado, eles entenderam qual é a responsabilidade que eles têm para com o mundo e eles estão procurando cumprir a parte que lhes cabe, que é viver na presença de Deus, ser dirigido pelo poder do Espírito Santo, alimentados pela palavra e oração, e sair ao campo para pregar o Evangelho e ganhar vidas para o Senhor Jesus. E quando eles assim fazem, o crescimento, o acrescentar de vidas àquela igreja ou comunidade, desperta alegria, vivacidade, prazer, gratidão no coração dos salvos, e eles começam a se movimentar. O próprio Espírito vai os movimentando. Se não há nada, fica tudo parado, sem significado, sem vida, sem comunhão, sem alegria, sem poder do Espírito Santo. Nada parece satisfazer. É onde já se perdeu a vida espiritual. Mas ela pode ser renovada pelo Senhor Jesus Cristo, se houver arrependimento e confissão diante do Senhor e voltar à prática das primeiras obras, como a igreja primitiva, que é o nosso exemplo, viveu, e que possamos então novamente voltar a ser uma igreja com características de que ela é viva e é espiritual. Ela está dinâmica, atuante, se movendo ao encontro das pessoas, e o seu trabalho tem sido para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Não há outra finalidade a não ser esta: glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Então, esta igreja viva, ela tem a sua visão voltada para cima,
tem a sua visão voltada para dentro e voltada para fora. Ela trabalha nesses três ambientes, mas para que ela trabalhe, ela precisa destas 7 características que já listamos aqui e que elas estão aí disponíveis a cada um de nós para vivermos esta realidade em pleno século XXI. Se você já teve estas experiências e hoje já não as tem mais, é preciso parar e voltar. Suplicar ao Senhor a misericórdia, confessar-te a Ele, pedir graça, e Ele pode restaurar e renovar na minha, na sua, na nossa vida, estas características que nos tornarão partícipes de uma igreja viva, atuante, espiritual, que dá plena liberdade ao Espírito Santo, vive em comunhão com Deus, prega o Evangelho, dedica-se à doutrina e à oração, adquire progresso, crescimento, ela também enfrenta oposições, mas não se intimida e ela se separa, se santifica para não ter nenhuma aparência ou afinidade com este mundo de trevas e de pecados, porque o direcionamento dela é outro, é a presença de Deus. Então que possamos analisar desta maneira e acertar o que precisa acertar para desfrutarmos estas características tão importantes para os nossos dias. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.